Como é que vocês estão? Boa noite. Vamos para mais uma live nesse perfil onde vocês aprendem a deixar de improvisar na clínica com os pais, onde vocês aprendem onde vocês desenvolvem segurança, né? E aprendem aí a se comunicar com os pais, a trabalhar com os pais de uma forma baseada em ciência, não em improviso. Excelente noite. O tema da live de hoje, que são os 3 erros comuns em devolutivas com os pais e como evitá-los. Esse aqui eu sei que é um interesse da maioria dos psicólogos que nos ouve. Então, eu recomendo muito que vocês fiquem aí ligados. Peguem papel, caneta, tirem, aproveitem o nosso tempo aqui para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. E pode mandar aí o aviãozinho para os amigos participarem também, porque isso aqui é o que todo psicólogo deveria parar, prestar atenção e ouvir, tá? Quando o assunto é trabalho com os pais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente compreende esse momento do trabalho com os pais, que normalmente, né, vocês chamam de devolutiva, e a gente vai trazer num primeiro momento, uma perspectiva crítica até sobre esse próprio nome. A gente colocou ele aqui porque a gente sabe que é como usualmente, né, vocês chamam esse momento com os pais, mas a gente vai trazer uma perspectiva crítica sobre esse tema. Porque a gente sabe que ele é um calcanharzinho, né, no pezinho de vocês, muitas vezes. Ele é uma bolha no calcanharzinho de vocês, muitas vezes. É um momento que vocês se sentem inseguros, é um momento que vocês sentem que pode vir alguma dúvida, alguma pergunta que vocês não vão saber manejar. É um momento que vocês não se preparam de forma tão completa como, na nossa opinião, é o ideal, né? É um momento que vocês normalmente se organizam para falar do processo da criança, para fazer uma prestação de contas aí para os pais, né? Do processo. E a gente vai mostrar hoje para vocês que pode e deve ser, esse momento pode e deve ser muito mais que isso, e deve ser um momento, inclusive, explorado no bom sentido, aproveitado de uma maneira estratégica para engajar esses pais, para fazer o nome de vocês, né? Então, eu brinco muito com a galera do time APP, que é como carinhosamente a gente chama nossos alunos. Eu brinco muito, que eu falo, gente, a devolutiva é hora de fazer o nome de vocês, tá? Faz teu nome, psicóloga, faz teu nome. Então, hoje, a gente vai falar sobre tudo isso. Já vi que tem aluno aqui, Clarice, nossa aluna querida, que tá por aqui. Fabi já deve estar entrando. Enquanto ela não entra, a gente vai começando, tá? Então, como eu disse, a primeira coisa que todo psicólogo deve saber sobre a devolutiva, ou sobre isso que vocês chamam de devolutiva, é que se vocês tratarem esse momento como um momento pontual dentro da psicoterapia da criança e do adolescente, ou dentro da psicoterapia do adulto dependente, por exemplo, né, do adulto dependente químico, ou do adulto com transtorno mental grave, que muitas vezes são momentos que vocês também têm que incluir a família no tratamento. Se vocês tratarem a devolutiva como um evento pontual, ela muito possivelmente, Fabi tá entrando aqui, muito possivelmente ela vai virar uma barreira, um muro entre vocês, tá? E já eu vou explicar por quê. Porque quem costuma tratar a devolutiva como um momento pontual, costuma cometer um desses 3 erros aqui que a gente vai falar hoje. A meta é que a gente consiga entender que esse momento, ele faz parte, ele pode ser um fio condutor que vai, esse contato com os pais, esse contato com os cuidadores, né, com um objetivo, com uma intencionalidade, ele pode ser um elemento, né, que a gente vai usar com responsabilidade, como eu disse, com intencionalidade, usando as ferramentas corretas para sustentar a parceria clínica.
para manter essa criança no processo, inclusive, né? Porque se é uma criança, por exemplo, na verdade, nem se é uma criança pequena, se é uma criança, se é um adolescente, ou se é um adulto que precisa de cuidado, de algum nível de cuidado especial, ou de algum nível de cuidado constante, a dependência, a permanência dessas pessoas no trabalho clínico vai depender do quanto esses adultos responsáveis compreenderam o que você está fazendo ali e estão engajados no processo. Mas quem que já saiu da sala se perguntando se os pais realmente entenderam a proposta de trabalho? Eu vou ser a primeira a levantar a mão, porque isso já me aconteceu. Então me digam aqui, podem levantar a mãozinha, podem acenar. Deixa eu ver se eu... Então, assim, quem nunca, né? Quem aqui já saiu da sala? Aí, ó, Clarice, muito obrigada, Clarice, não me deixa sozinha com a mãozinha levantada. Quem aqui já saiu da sala perguntando se os pais realmente entenderam a proposta de trabalho? Tipo, será que eu me fiz clara? Será que essa galera entendeu? Ou então, quem nunca saiu com... Quem já saiu com raiva? Falando assim, cara, não tem jeito mesmo, né? Esses pais não entenderam nada, esses pais não estão disponíveis para o trabalho, né? Esses pais são resistentes. Quem aqui já saiu esbravejando e tendo pensamentos e emoções negativas em relação aos pais? Mais uma vez, tá? Quando eu não sabia, repito, quando eu não sabia o que eu estava fazendo. Né? Então, muitas vezes, quando eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo naquele momento com os pais, eu de novo, eu e você, Clarice, estamos juntas, porque a galera tá tímida aqui, tá? Vou gabaritar, Betânia, é isso. A galera, é isso, gente, é para abrir o coração mesmo. Vou gabaritar nas situações, todas vamos, né? Porque Fabi e eu, inclusive, a gente levou um tempo, na verdade, quando a gente começou a estudar mais o fenômeno da parentalidade, né, de uma forma realmente científica, séria, enfim, levando a sério, na verdade, né? A gente sempre estudou de uma forma séria e eu tenho certeza que vocês também. Mas quando a gente começou a levar mais a sério o fenômeno da parentalidade como uma experiência subjetiva que precisa desse olhar mais específico, que precisa dessa compreensão, desse olhar mais acurado para as questões, para os sofrimentos, para os desafios, aí a gente começou a construir uma... E quando a gente começou a construir uma metodologia de trabalho, desenhar uma metodologia de trabalho, é que a gente começou a compreender, então, que, como eu estava falando, que a devolutiva, ela não pode ser um momento pontual, tá? Se ela for um momento pontual dentro do processo, assim, um momento acessório do processo, sabe assim, se der eu faço, quando der eu faço, vocês vão sair com esta sensação. Ou que os pais não compreenderam a proposta do trabalho, ou que eles não estão engajados, ou que eles estão resistentes, ou que eles não estão nem aí para o filho. E aí vocês vão construindo todos esses julgamentos, né? Que a sociedade, reforçando os julgamentos, né? Que a sociedade já tem aí em relação a esses pais. E na prática você não ajuda. Na prática o seu trabalho fica travado. Na prática você não está prestando um cuidado integral para aquela família, tá? E aí, vamos dar os erros, que ninguém precisa levantar a mão, mas é importante aí. Eles não são os únicos, mas são os mais comuns, tá? Não precisa se denunciar, mas vai aí pensando se você não está cometendo um deles. O primeiro é focar só na queixa da criança. Então, a demanda dos pais foi, por exemplo, a demanda dos pais foi que a criança tá com baixo desempenho escolar, ou tá brigando na escola, ou tá fazendo birra, né? Ou tá se desregulando emocionalmente com muita facilidade. Ou então, esses pais estão... A criança tem um diagnóstico, né? Então, eles trouxeram a criança porque a criança tem TDAH, por exemplo. E aí, na hora de conversar com eles, você foca única e exclusivamente nessa demanda descolada da compreensão ali daquela dinâmica familiar. Então, esses pais chegam e eu falo, não, porque olha, eu estou trabalhando para a questão da regulação emocional dele, eu estou trabalhando com recursos lúdicos e a gente está trabalhando a questão da frustração, eu frustro ele no joguinho, e aí ele reage assim, assim, assado. Ou seja, focar única e exclusiva. Então, assim, o momento, gente, vocês precisam entender que o momento que vocês recebem os pais é um momento riquíssimo para a compreensão de como eles manejam aquele fenômeno no cotidiano, como que eles lidam com aquela desregulação,
ou com aquele sintoma, né, por exemplo, do TDAH. Então, como é que eles ajudam aquela criança a estudar? Como é que eles ajudam aquela criança a se comprometer com as tarefas? Tudo isso é fundamental para o próprio progresso da criança. Porque o que você faz no consultório, o que você faz no consultório um, como é que eu posso dizer? É um momento laboratório, sabe? É um momento onde as variáveis estão todas controladas, onde está tudo lindo, as condições de temperatura e pressão elas estão normais. O problema não é o que você faz no consultório. O problema não é. Muitas vezes o que a criança. A maneira como a criança reage a você no consultório, inclusive, é completamente diferente a como ela vai lidar com a frustração em casa. Porque como ela vai lidar com a frustração em casa tem a ver como esses pais lidam com a frustração dela. Tá? Eu diria que esse erro é o mais comum dos psicólogos De longe. cometerem, porque existe já um padrão de atendimento infantil, infanto-juvenil, que é divulgado, né? Que é trabalhado, independente da abordagem. Então, e que eu acho que é que costuma dar foco exclusivo à criança. E como isso acontece? Acontece quando a gente, naquela primeira reunião com os pais, ah, faz as perguntas única e exclusivamente voltadas para o entendimento da criança, da queixa, sem entender a dinâmica por trás daquele sintoma. Então, nesse primeiro momento, você já desloca, ah, já traz já compra essa responsabilidade junto com os pais ali, porque quando a gente for olhar assim através da teoria sistêmica, né, a gente fala que a criança que está ali buscando ajuda, ela é quem traz o sintoma da família, né? Alguma coisa não está funcionando bem, e aí essa criança, ela né, acaba sendo ali colocada nesse lugar de sintoma. Então, a gente continua, a gente perpetua esse lugar na medida em que a gente volta as perguntas única e exclusivamente para as crianças. Posterior a isso, a gente recebe as crianças e fica ali 4, 5 sessões fazendo um diagnóstico. E aí a gente volta para os pais com uma devolutiva. E nesta devolutiva, mais uma vez, o foco é único e exclusivamente na criança. Ou seja, olha, o que eu observei aqui é isso, 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 isso. E aí, o risco disso é você deixar esses pais, e é muito comum vocês reclamarem com a gente que os pais entregam, né, as crianças para o processo de psicoterapia como se dissessem conserta para mim. Muitas vezes a gente está reforçando essa ideia na medida em que a gente mantém o foco exclusivamente na criança. Então, o convite aqui é justamente a gente pensar nesse reposicionamento dos pais dentro do processo. Porque quando a gente começa a tentar entender como funciona a dinâmica, de que forma ele reage assim, mas como vocês costumam agir com ele diante disso. Então, a gente já começa a trazer os pais como corresponsáveis. Não que eles sejam os únicos responsáveis, a gente nem gosta de trazer essa ideia de que os pais, né, são, que é uma ideia ascendente, né? Descendente, né? Que a problemática vem sempre dos pais para a criança. Muitas vezes essa criança pode trazer um temperamento, ela pode trazer, ela pode ter características ali que de alguma forma trazem aos pais uma reação, tá? Eu não estou dizendo que isso não existe. Eu acho que é ação e reação, a gente está falando de uma relação. Mas quando a gente convida os pais a participar, a gente traz eles como corresponsáveis. Exatamente. Estamos ali avaliando todos. Quem é o foco principal na psicoterapia infantil é a criança, obviamente. Mas quando a gente foca só nesse olhar para a criança, a gente está tirando a responsabilidade dos pais, desengajando eles do processo, que é, né, o contrário do que a gente espera. E deixando de oferecer ferramentas
de aumentar o repertório deles de estratégia, né? De trazer um pouco mais de consciência sobre o próprio exercício da parentalidade, que vão ser fundamentais para a manutenção do progresso que a criança está apresentando no consultório. Então, a criança está apresentando, e é muito comum vocês trazerem isso para a gente. Eu continuo atendendo adolescentes e vejo isso direto, né? O adolescente que o pai descreve não é um adolescente que se apresenta a mim. E não é porque assim, o adolescente é duas caras, ou porque os pais que estão loucos, completamente loucos. É porque, sim, de fato, na relação comigo, o adolescente não precisa se comportar da forma que muitas vezes ele precisa se comportar, talvez para ser ouvido, para ser considerado, na relação com o pai autoritário. Eu não sou autoritária, né? Então, óbvio que o adolescente comigo, ele vai cooperar, né? Ele vai se mostrar mais cooperativo, talvez, né, do que ele se mostra aí no dia a dia com esses pais. E tem outra, né? Além dele se mostrar mais cooperativo, ele precisa, de certa forma, agradar, porque não existe um amor incondicional ali, né? Perfeito. Tá? Com os pais existe um amor, aquela criança que em casa ela não se comporta bem, mas na rua, na escola, ela se comporta super bem. Porque, de fato, primeiro que pode ter né, um complicador, mas também ali, de alguma forma, a criança ela consegue, dadas as devidas proporções de um contexto minimamente saudável, reagir emocionalmente sem nenhum freio, porque ali o amor é garantido, né? Então Exatamente. ele consegue primeiro né? Se ele está num processo de psicoterapia, ele sim está numa relação que é para ser mais aberta, né? Com mais liberdade, dele se sentir acolhido, né? Tem esse ponto, mas tem o ponto de que partimos de relações e de papéis diferentes na vida dessa criança, né? Exatamente, exatamente. E aí, se você usa, então, né, o momento com esses pais para focar só na queixa, para focar só no comportamento da criança, ou para focar em como essa criança se apresenta dentro do processo, você só está ali como um prestador de contas, né? Como um prestador, estou prestando aqui contas do serviço que eu fiz. E a gente entende que esse momento com os pais, ele precisa ser muito potente, né? Inclusive, quem tiver com a gente no retiro no sábado, a gente vai ensinar para vocês toda uma estrutura de primeiro atendimento, toda uma estrutura de primeiro contato com os pais que faz parte da nossa metodologia, que ela é toda pensada desde a anamnese para produzir esse nível de reflexão e esse nível de engajamento, para que os pais, desde o início, eles entendam o que eles estão fazendo ali. E qual é como é que eles entram, como é que eles participam daquele trabalho, tá, gente? E não é e olha que doido, né? Porque parece que a gente está falando uma novidade, algo completamente novo, talvez para psicologia sim. Mas vamos supor, quando você vai, né? A gente leva uma criança, eu levo minha filha na pediatra, ela vai avaliar a criança, ela vai avaliar as necessidades da criança, mas depois ela vai ter um momento ali de conversa comigo que é para me explicar como que eu administro o que eu preciso fazer. Né? Seja uma medicação, seja o controle do peso da criança, seja o que, né? Tem aquele momento em que ela se dedica a me ensinar alguma coisa, né? Ou a me preparar para alguma coisa, pelo menos um bom profissional, né? Um profissional não vai fazer só anotação de peso, altura e falar, mãe, é isso, dá um antitérmico, tá? Mas quantas gotas de antitérmico, né? O que eu faço se o antitérmico não funciona, a febre não baixar? Se a febre não baixar, você alterna com outro antitérmico. Enfim, ela vai me dando ali, me ferramentando para eu exercer o cuidado adequado daquela criança, tá? E quando a gente recebe os filhos de alguém para um processo de psicoterapia, precisa fazer parte do trabalho também essa instrumentalização do adulto para o cuidado que a gente entende que é o cuidado mais saudável. Isso não é absurdo em outras áreas da saúde, mas por algum motivo a gente aprendeu a trabalhar num outro modelo que é um modelo mais. Não está errado, gente, mas ele é um modelo muito mais frágil, ele é um modelo muito menos interessante, tá? Quando a gente está criando resultado. E aí vamos lá, então, porque essa conversa também tem a ver com o segundo erro, que às vezes vocês até entendem, tá? Que vocês não precisam
que vocês não podem, né, não devem só focar na queixa da criança, e aí vocês pensam, né, como é que vocês vão ajudar esses pais e tal. Só que aí, vocês, às vezes, sem uma metodologia, vocês muitas vezes deslizam para esse segundo erro, que é focar em muita teoria, né? Ou focar exclusivamente na psicoeducação. A psicoeducação, ela tem um valor importantíssimo em qualquer processo de trabalho clínico, né? Até as abordagens humanistas e, enfim, e menos diretivas já compreendem isso, já de alguma forma assimilam isso, né, no seu discurso atual. Só que esse trabalho com os pais, esse momento com os pais, ou mais de um momento, né? E aí eu já faço um parêntese para responder uma dúvida muito comum de vocês. Quantas vezes eu chamo os pais para o processo? Quantas vezes forem necessário, tá? Então, se a gente está falando de um caso complexo, talvez eles tenham que vir mais vezes. Se a gente está falando de uma família que já é bastante funcional, a gente pode espaçar esses encontros. Mas percebam que para eu classificar, entre aspas, uma família como mais ou menos funcional e um caso como mais ou menos complexo, eu não posso levar em consideração só a queixa. Eu preciso levar em consideração a dinâmica familiar. Então, mais uma coisa que vocês vão aprender no retiro de sábado é exatamente como fazer o esquema diagnóstico da dinâmica familiar já no primeiro atendimento, tá? E aí, muitas vezes, então, vocês focam, vocês restringem, na verdade, o momento com os pais, a troca com os pais, a psicoeducação. E aí é muita teoria. Aí você vai explicar como é que funciona o cérebro do adolescente, o cérebro da criança, vai funcionar a psicodinâmica da criança com TDAH, a psicodinâmica, a sintomatologia do quadro de TOD. Então, assim, é teoria demais e prática de menos. É teoria demais que eles podem procurar no Google. Não é necessariamente isso que eles estão precisando dentro de um processo clínico. É claro que a psicoeducação tem o seu valor, e quem já nos ouviu falar outras vezes sabe que a gente trabalha com 5 níveis de intervenção técnica, que a gente também vai conversar com vocês no sábado, vai ensinar para vocês no sábado. A gente trabalha com 5 níveis de intervenção técnica, sendo um deles a psicoeducação. A gente tem outros 4 que a gente precisa olhar, desenvolver, implementar nesse atendimento, para que aquela psicoeducação encontre um solo fértil, sabe? Eles precisam, vão ter pais que dentro do próprio processo ali de reflexão, de tomada de consciência do exercício da parentalidade, já vão ter insights muito poderosos do que fazer, de como lidar com a situação de uma outra forma. Outros não, né? Outros vão mostrar uma habilidade, uma capacidade criativa menor, e aí a gente muitas vezes vai vir, né, com sugestão de estratégias, com todas, obviamente, adaptadas à realidade deles. A própria psicoeducação, quando a gente perceber que a dificuldade deles tem a ver com falta de informação, tá? Mas a devolutiva, o momento da devolutiva, o momento desse contato com os pais, ele não pode ser um momento sermão do que eles devem fazer, do que eles não devem fazer. Olha, seja mais paciente, porque o seu filho né, ele tem uma dificuldade XPTO, então eu preciso que você seja mais paciente. Gente, assim, ele não acorda, o pai e a mãe, eles não acordam falando assim, eu não vou ser paciente com meu filho. Não tô afim, não gosto, não quero. Paciência é uma habilidade que eu não quero desenvolver. Não é assim, não é tão intencional quanto muitas vezes a gente julga ser, tá? Então, ok, se eu tô dizendo para ele ter paciência, talvez seja a mesma coisa de eu dizer para uma, sei lá, para uma criança que não sabe jogar futebol, fazer um gol, para uma criança que não sabe fazer uma oitavinha, só quem tem filho de ginástica artística saberá o que é uma oitavinha. Pedir para uma criança fazer uma oitavinha, sendo que ela nunca treinou numa barra, né? Ela nunca desenvolveu aquela habilidade. Então, às vezes, vocês pedem coisas para os pais que é como se vocês estivessem pedindo um negócio muito bizarro, sabe? Fabrícia, faz um risoto de, sei lá, brie com não sei o que, não sei, nunca cozinhei esse trem, não sei fazer esse negócio, não vou fazer nada. Assim, vai ficar ruim, não vai ficar bom, e eu vou me frustrar, e provavelmente, no final das contas, vai rolar um iFood. É o que muitas vezes vocês acabam fazendo. Então, os pais tendem a se engajar menos, e eu tô falando isso não só na teoria, já que a gente tá aqui criticando o excesso, porque muitas vezes os pais chegam pra gente,
assim, cara, a psicóloga do meu filho, toda vez que eu vou lá, ela me dá uma aulinha de alguma coisa e na prática eu não consigo fazer nada, né? Ou ela propõe coisas muito absurdas para nossa realidade, né? Ela propõe que a gente, por exemplo, teve uma mãe que ela veio muito indignada conversar comigo, ela falou, não, porque ela quer, né? A psicóloga quer que eu tenha a filha já é adolescente, só que a filha tem umas questões de assim, tá até caminhando para fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade. Mas a filha tem muitas questões comprometedoras e estava fazendo muitas besteiras, assim. E aí a psicóloga sugeriu que ela, olha isso, gente, que a mãe reorganizasse os horários de trabalho para passar mais tempo com essa filha, monitorando esta filha. Ora bolas. Não que isso não seja uma solução, gente. Isso pode ser uma solução, tá? Mas não pode ser uma solução imposta. A partir do quê? Qual é a realidade socioeconômica dessa família? Essa mãe tem condição de parar de trabalhar? Essa mãe quer parar de trabalhar? Talvez o trabalho para essa mãe seja uma fonte de saúde mental. Se alguém pedir para eu parar de trabalhar, gente, eu vou ter um troço, tá? Porque o trabalho é muito fonte de saúde mental para mim. Então a gente precisa sair dessa teoria, dessa regra pronta, disso que a gente aprendeu que é o certo ou melhor a ser feito para uma criança, desconsiderando as possibilidades reais desses pais entregarem isso. Então tem psicólogo mandando criança, não, porque muda de escola, gente, mas assim, não é fácil mudar de escola. Né? Meus filhos estão na escola que eles estão, não só por ser aquela escola, mas pela logística, pela distância que tem da minha casa, pelas amizades que eles mantêm, né? Então, não é uma coisa que talvez caiba na minha realidade mudar de escola. Tá, mas em que bairro? E aí, dependendo do horário daquela escola, tem uma escola que é aquele horário que só funciona na parte da manhã para aquela turma daquela criança, aquele pai não pode levar de manhã. Enfim, tá? A gente precisa sair da teoria. A Clarice falando, já houve casos que me deixam apavorada. Agora imagine a gente, Clarice, porque a gente ouve dos pacientes e a gente ouve de vocês que são nossos alunos. E de quem vem fazer a supervisão com a gente. Ou seja, o tempo inteiro a gente está ouvindo um monte de absurdo que é baseado, às vezes até baseado em teoria, tá? No sentido de que até tem uma validação científica como uma estratégia educacional positiva, como algo que é saudável. Mas, gente, se alguém me disser amanhã, por exemplo, meu filho, ele um dos poucos verduras, legumes, sei lá qual é a classificação do brócolis, que ele aceita é o brócolis. Então, se alguém amanhã chegar para mim e falar assim, olha, o prato do seu filho precisa ser mais colorido, você precisa alternar os verdes. Não vou alternar, porque, assim, o brócolis é o que ele come sem causar conflito. Então, ele vai comer brócolis todo dia, tá? Porque é o que é possível para esta mãe profissional aqui, né? Então, o prato dele talvez não seja o mais colorido, o mais ideal, tá? Então, não tô dizendo que às vezes o que vocês sugerem não tá validado. É óbvio que quando a nutricionista fala, né, para ter um prato colorido, é o mundo ideal. Mas dentro do meu mundo ideal, é possível brócolis, dentro do meu mundo ideal, não, dentro do meu mundo real, é possível o brócolis, o alface, ele é bem seletivo, então é possível o brócolis ou alface. Se ele tiver muito de bom humor, uma cenoura, né? Então, esse colorido meu não vai ser arco-íris. Esse prato dele definitivamente não vai ser arco-íris. E ok, porque senão a mãe perde a saúde mental, né? Peraí, deixa eu só responder uma pergunta aqui da Angel, né? Acho que é Angel, não sei se é Angélica. Enfim, se o retiro vai ficar gravado para quem não puder ficar ao vivo. Então, vamos lá. Vou até aproveitar, né, para já fazer esse parêntese aqui e dar um aviso, dar o aviso do retiro. Tem dois tipos de ingresso no retiro, tá? O padrão, que vai dar para vocês ali o acesso a gente, né? E isso é importante dizer, porque diferente dos outros eventos gratuitos que vocês estão acostumados a participar, a gente normalmente no YouTube, né? A transmissão é no YouTube, então a gente vai interagindo ali com o chat de uma forma mais distanciada. Normalmente são muitas pessoas. Esse evento ele vai acontecer no Zoom, ele vai ser um evento fechado no Zoom, para vocês poderem abrir a câmera, para vocês poderem abrir o microfone, falar com a gente, né? E ter uma resposta ali em tempo real. Então a gente tem o ingresso padrão que dá esse acesso ali ao conteúdo, às ferramentas que a gente vai ensinar para vocês naquele dia. E a gente tem o ingresso VIP, que tem, além disso, né, que o padrão oferece,
vocês têm 7 dias de acesso à gravação, né? Por 7 dias. E uma apostila, tá? Um manual de primeiro atendimento com os pais, que é uma apostila que tá ficando bem bacana, já passou aí das 24 páginas. Então, a gente tem esses 2 tipos de ingresso, tá? Você precisaria comprar um ingresso VIP para poder ter acesso à gravação. E é isso, né? A gente tá falando, a gente já falou de 2 erros, a gente vai falar aqui do terceiro erro. Mas esses erros, falar sobre esses erros, né? Até a Tânia tá falando aqui, eu tô amando essa conversa, me cobrava por não ser muito técnica, mas sempre tive resultados positivos. Porém, me cobrando para ser mais técnica, te ouvir, me sentir muito validada em minhas devolutivas. Perfeito, é isso. Eu acho que essa conversa aqui da gente já aumenta muito o nível de consciência de vocês em relação ao que vocês estão fazendo e como vocês podem fazer melhor. Mas, na prática clínica, a gente sabe que o desafio real começa depois, né? Então, depois que a gente conversou com os pais, depois que a gente se entendeu com eles, depois que a gente amarrou o processo, a gente precisa sustentar esse processo. A gente precisa, muitas vezes, redesenhar o plano de trabalho, porque as demandas se modificaram, né? Então, às vezes, a gente estava indo por um caminho e acontece uma tragédia naquela família, ou acontece, né? Enfim, alguém adoece, enfim, tem alguma situação ali que a gente precisa mudar a rota, né? Muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão ali, se a gente vai fazer um encaminhamento, se a gente vai encerrar o processo, se a gente vai colocar um limite mais assertivo, né? Naquela família. E foi para tudo isso que a gente criou esse retiro AP na Prática, tá? É a primeira vez que a gente faz um evento desta forma. A gente discutiu muito, desenhou muito, né? Para entender se faria sentido. Porque a gente já tinha, digamos assim, um modelo de contato com vocês, de aula, né, com vocês que vinha funcionando, mas a gente falou, não, peraí, a gente quer algo mais de implementação, a gente quer acompanhar um pouquinho mais perto, né? A gente quer conseguir dar uma atenção mais exclusiva e poder ensinar para vocês as ferramentas e tirar as dúvidas em tempo real. Então, a gente criou, né, o Retiro AP na Prática, que é esse evento online, ao vivo. A gente vai passar um dia inteiro juntas aqui, construindo esse roteiro clínico, né, para orientar os pais com segurança, sem achismo, para vocês não ficarem mais nessa situação, Tânia, do tipo, estou fazendo certo, então vocês vão ter parâmetros para avaliar se a maneira como vocês estão conduzindo é uma maneira que está funcionando para aquela família, né, está atendendo a necessidade daquela família, mantendo a ética, mantendo o rigor técnico, etc., mas se está atendendo às necessidades dessa família, para vocês não ficarem com essa sensação, com essa insegurança de não estar entregando o que deveria estar entregando, né? Então, vocês vão entender também como é que vocês podem mensurar um pouquinho resultados, que critérios a gente utiliza para olhar, para avaliar a evolução, né, do processo. Então, vocês vão sair de lá com ferramentas aplicáveis, né, com muito exemplo. Quem já está inscrito no Retiro provavelmente já está preenchendo o formulário, porque a gente vai partir, né, vai ter um momento de discussão de caso que vão ser casos de vocês, tá? Então, a gente vai discutir casos de vocês. A gente não vai inventar, a gente não vai falar de casos nossos. Então, a gente vai pegar ali ao vivo, real, para mostrar para vocês como é que as ferramentas funcionam. Porque, às vezes, quando a gente traz os nossos casos, parece que a gente já ensaiou em casa, né? E tá ensinando para vocês. Não, a gente vai pegar ali os casos de vocês e mostrar como é que as ferramentas ali ao vivo podem ajudar vocês, tá? Então, o retiro vai acontecer dia 19, que é sábado que vem, das 9 às 18, totalmente online. Mas as vagas são limitadas porque ele vai acontecer no Zoom, tá? E a gente tem um limite de participantes lá. A gente até vai fazer um upgrade, porque o número de inscritos está bem bacana, mas a gente não é infinito, tá? Então não vai ser como os eventos que a gente faz no YouTube, que bate 1000 pessoas. Sem condição, tá? Então, precisa ir. Vocês precisam se inscrever para a gente conseguir dar atenção para todo mundo. Vai ser uma coisa bem próxima, tá? E se vocês estão sentindo que esses conteúdos que a gente vem conversando já clareou muita coisa, né? Já é uma provinha do que vocês podem esperar pro retiro. E deixa eu ver se tem mais perguntas para a gente poder seguir aqui pro terceiro erro. E aí, o terceiro erro, que o retiro vai muito, assim, vai completamente resolver e
e na verdade, prevenir, né, que ele aconteça, é encerrar a sessão ali com os pais sem um plano de ação mínimo, sem combinados, sabe? Sem uma estratégia que dá uma sensação de que você só prestou contas para eles e que, ok, assim, tipo, perdi meu tempo. Quantos e quantos pais saem do atendimento de vocês, né? E com aquela sensação de perdi o meu tempo. Perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, né? É, muitas vezes os pais chegam muito revoltados com essa sensação de perdi meu tempo, perdi meu dinheiro. Ela não falou nada além do que eu já sabia. Tá, e aí, né? Beleza, eu ouvi tudo. Tem uma mãe que falou pra mim: beleza, eu ouvi tudo que eu já sabia. Eu ouvi lá, ótimo, ela tá fazendo um trabalho incrível lá com meu filho. Agora, e aí? O problema não é o que ela tá fazendo lá, o problema é quando chega em casa e sou eu que tenho que lidar, né? Então, é muito importante que vocês abandonem esse negócio de, ai, gente, então tá bom, até a próxima, tá? Beijo. Ai, que bom que você veio hoje. Muito obrigada por ter vindo. Não, tá? Vamos parar. Vamos parar com isso. É um erro muito comum também. Prejudica o trabalho de vocês, prejudica a imagem, a construção da imagem de vocês, a construção do vínculo de confiança que vocês precisam ter com os pais. É muito importante que eles saiam desse atendimento com vocês com algum compromisso de ação, tá? Não é, Fabrícia, mas a minha abordagem é humanista, minha abordagem não é diretiva, eu não trabalho com esse negócio de dever de casa. Ok, não é sobre isso que a gente está falando. Eu estou falando da gente sair dali com combinados, nem que o combinado seja refletir sobre um determinado assunto, ponderar sobre uma determinada questão, observar. Uma coisa que eu peço muito para os pais fazerem, e que eles já saem com a sensação de que eu tô, assim, né, de que eu sou realmente uma profissional diferenciada, tá? E eu não tô enganando eles, realmente a gente se considera profissionais diferenciados porque a gente tem uma metodologia de trabalho com pais. Mas uma coisa que eu falo muito com eles é assim, olha, observa tal comportamento, porque às vezes eu pergunto, como é que tá tal situação? Não melhorou nada, né? Tá tudo igual, isso aqui. E aí, eu falo assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, durante essa semana, até o próximo atendimento da gente, começa a registrar, começa a notar a frequência e a intensidade que esse comportamento aparece, tá? Pra gente realmente ter certeza, sair da percepção, né, ali do olho do furacão, tá? Pra gente ter um registro aí. E normalmente, quase que 100% das vezes, né, eles chegam falando, realmente, diminuiu a frequência, diminuiu a intensidade. Por quê? Porque é uma expectativa muito. E a gente vai ajudar vocês lá no Retiro também a trabalhar expectativas. Uma das expectativas dos pais é de que a psicoterapia vai devolver para eles uma outra criança, né? Ou vai extinguir o comportamento desafiador. E na verdade, gente, o que vai acontecer, e o que de melhor acontece, na verdade, não só com a criança, mas com qualquer pessoa no processo de psicoterapia, é que aquilo que é disfuncional tende a ser usado com menos frequência, tende a aparecer com menos frequência ou com menos intensidade, né? Então a criança que, entre aspas, chorava por tudo, começa a chorar só por meia dúzia de coisa. A criança que se desregulava em toda e qualquer situação passa a se desregular em algumas situações pontuais, ou seja, esses pais conseguem prever um pouco mais, né? Agir de uma maneira mais proativa. Então, quando eu peço para eles monitorarem, eles já se sentem parte do processo. Bom, então essa psicóloga está precisando de uma informação que só eu posso dar para o trabalho dela seguir, e é verdade, né? Então, aprendam a fechar sempre a sessão, sempre não, mas sempre que possível, com esses pais, a sessão, com um compromisso de ação. Um compromisso sem um compromisso deles, Sim. né? E fechar mostrando para eles que aquela sessão foi produtiva em tal sentido, né? A gente construiu, a gente não ficou aqui só conversando aleatoriamente. A gente conversou, né? Tal tema foi muito tratado aqui na sessão. A gente falou sobre isso. Então, aqui no consultório, eu vou trabalhar assim, assim, assado com a criança. O que vocês podem fazer em casa, né? Às vezes
trazer para eles mesmo, para que eles construam algo que seja possível para eles. Um, ou ainda que não tenha nenhuma ação deles, mas que, ó, foi importante vocês trazerem isso aqui, porque agora eu vou poder trabalhar isso aqui dentro. Então, sempre fazer esse link é quase como se você mostrasse para eles, ao final da sessão, que algo ali que teve um ganho. E eu não estou dizendo que a gente precisa ser. Eu sei que a gente vai partir de abordagens diferentes de Sim. trabalho, né? A gente vai ter abordagens que são mais diretivas, abordagens. Vamos ter orientação parental dentro das abordagens psicodinâmicas que vão trabalhar ali com a livre associação. Enfim, a gente vai ter abordagens mais fenomenológicas que não vão trabalhar a diretividade. Eu e Fabrício, a gente acabou, quando a gente lida com os pais, a gente acaba tendo uma postura um pouco mais diretiva do que a nossa própria abordagem né, prega, enfim, como abordagem técnica, porque a gente entende que o trabalho com os pais, além, a gente precisa dar um apoio e orientação de uma forma mais firme nesse sentido, porque isso faz diferença para eles. Exato. Porque a gente fala de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade que se apresenta ali, que não é qualquer, não é uma neurose necessariamente ali aplicada àquele contexto. É de fato um não saber o que fazer, é de fato um sofrimento com aquela função. Então a gente entende que tem que ter uma postura um pouco diferente. Mas eu não estou dizendo que vocês precisam, né, olhar desta mesma forma, mas que vocês mostrem para eles o que, né, através daquilo que seja da livre associação, daquilo, o que ficou de importante naquela sessão. É fazer esse fechamento, mostrando para eles que dali tem um ganho, né? E o que vocês podem fazer, caso seja possível, não em todas as sessões, mas o que vocês podem fazer a partir dali. Você no consultório, e é muito importante a gente fazer esse recorte, porque aí eles começam a entender que, de fato, existe uma estratégia, porque a impressão que eu tenho, e a impressão que eu tenho é que, de fato, às vezes os profissionais não têm estratégia nenhuma, estão lidando ali com o que está aparecendo no dia. Eu vou brincar aqui, vamos ver o que vai aparecer. Não, a gente precisa ter um olhar independente da abordagem, gente. A gente precisa ter um olhar mais estratégico, considerando o que a gente está fazendo ali. Quais são as premissas daquele trabalho com a criança? O que eu espero? Onde eu espero chegar com essa criança? Né? O que eu preciso trabalhar ali com essa criança? Eu já fiz o meu diagnóstico, eu já tive meus primeiros encontros com ela. O que a gente vai trabalhando ao longo do tempo? Eu vou rever esse diagnóstico ao longo do tempo, mas o que eu Sim, posso, né? É esse olhar até para que os pais entendam o que está sendo, o que está acontecendo ali, porque o que eu vejo tanto de todo ao longo do meu percurso, assim, de ouvir outros profissionais e de trabalhar hoje em dia com orientação parental quando um colega meu está atendendo a criança, que os pais às vezes ficam com a criança 1, 2 anos, e aí eu faço o exercício de entender com eles, tá, mas onde que a gente caminhou, o que foi trabalhado na psicoterapia? Eu não sei se precisa, eu não sei. Mas tá, você consegue sentir as mudanças, você consegue perceber algo diferente, você se sente diferente, você sente seu filho diferente. Os pais ficam muito no escuro sem saber exatamente o que exigir, né? O que esperar da psicoterapia, tá? E aí aquilo vai se desgastando, aquilo vai se esfriando, e em um dado momento esses pais tiram a criança da psicoterapia, a gente não sabe por quê. Mas é por isso, porque talvez eles não tenham a percepção do valor daquilo, do que está sendo exato. trabalhado ali. Então, eu acho que esse fechamento é muito para dar essa segurança aos pais de que você atua de uma forma ah, consciente e estratégica, independente da abordagem, com a criança e com eles. Exatamente. E não dá para deixar de dizer, embora não seja o objetivo primário e principal, né,
dessa relação dialógica com os pais, né? Então a gente gosta até muito mais de pensar. A gente nem usa muito a expressão no nosso dia a dia de devolutiva, né? Porque a gente entende que eles precisam ser trazidos constantemente e serem incluídos no processo. E óbvio que a intenção desse momento com eles é oferecer um atendimento integral à criança, é otimizar ali, né, o tempo do processo da psicoterapia e todos esses motivos que são realmente legítimos. Agora, a gente tem um ganho, um efeito colateral, digamos assim, positivo de trabalhar desta forma, que é isso que a Fabi está trazendo. Então, a confiança deles de que eles escolheram o profissional certo, de que acabou essa procura, né? Acabou de parar de bater cabeça, que eles têm ali um suporte técnico de qualidade para o exercício da parentalidade deles, né? E não só a psicoterapeuta da criança, que muitas vezes se torna rival desses pais. E isso, gente, traz isso é super estratégico, isso traz um super resultado para o paciente, mas isso traz um super resultado para a nossa carreira, para a nossa prática clínica. Eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu hoje. Hoje eu atendi um pai, primeiro atendimento, para começar a acompanhar o adolescente, recebi esse pai. Ouvi uma história extremamente complexa, porque envolve alienação parental, envolve questões de conflito, né, de guarda e tal. E ao final da sessão, eu ouvi, estruturei, exatamente como eu vou ensinar vocês a fazer no sábado, né? Fiz os meus desenhos, né? Preenchi o meu guia de raciocínio clínico e, no final, eu já estava com clareza de como que eu poderia seguir, né? Que estratégias a gente poderia seguir para conseguir não só a manutenção do adolescente no processo, como trabalhar também um pouco da reparação do vínculo desse adolescente com o pai, que se mostraram as principais queixas ali, né? Os principais objetivos. E aí eu combinei com ele 4 ações. Então, que eu ia entrar em contato com a escola, que eu ia incluir alguns familiares dele na comunicação aí com esse adolescente. Enfim, mais algumas outras ações aqui. Mas foram 4 ações no total. E ele ficou tão feliz que ele estava assim, com isso, que ele falou assim, vamos fazer mais uma sessão hoje, né? Porque agora que você me deu essa ideia, agora que você me trouxe essa proposta, eu tô pensando aqui, a gente pode ter mais um horário hoje? E ele me pagou 2 horários, tá? Por quê? E eu sempre falo isso, não é porque eu sou a última Coca-Cola do deserto, tá? Embora eu me considere uma excelente profissional, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Eu trabalho com metodologia. E o que a gente ensina para vocês é aquilo que a gente validou na nossa prática clínica. E essa experiência de satisfação, essa percepção de que ele está com uma profissional extremamente confiável, que sabe o que está fazendo, fez com que ele bancasse esse custo, né, de ter mais tempo. E, gente, eu não vou mentir para vocês, isso é muito importante para uma clínica sustentável. Que os pacientes gostem do meu trabalho, que eles se engajem no meu trabalho, que eles tenham resultado, que eles se sintam acolhidos, que eles me indiquem, tá? Isso é muito importante ser construído para quem quer ter uma clínica sustentável, tá? Então, recapitulando aí os erros, né? Primeiro erro, falar só sobre a criança, focar todo o momento da devolutiva com os pais na queixa ou na criança, no comportamento da criança, de uma forma descolada desse contexto social mais amplo em que ela está inserida. Segundo erro, muita teoria e pouca prática. Então, né, restringir aí o trabalho de vocês com os pais à psicoeducação. E o terceiro erro, esse que eu acabei de falar, que a gente acabou de falar, que é encerrar a sessão sem compartilhar um pouquinho com eles, né, as suas intenções, o seu plano de ação, tá? E para quem está confuso sobre essas coisas todas que eu estou falando, vale lembrar então que no retiro de sábado a gente vai ensinar para vocês toda essa estrutura de primeiro atendimento. Então, como é que a gente constrói uma compreensão diagnóstica? Como é que a gente prioriza, né, aquilo que precisa? Como é que eu já saio da primeira sessão sabendo que eu tenho que priorizar? Para poder propor um plano de ação para esses pais. Então, tudo isso, quem está inscrito no evento de sábado vai aprender com a gente ali ao vivo, vai poder tirar dúvida, vai poder, né, trazer o seu caso ali para a gente considerar nessa análise toda, tá bom? O evento é sábado,
o dia todo, praticamente, assim, manhã, a gente vai ter um intervalo, né, de almoço e volta na parte da tarde. Tem toda uma programação, inclusive no própria página ali, no próprio site do Retiro, vocês conseguem ver o que vai ter na parte da manhã e na parte da tarde. Clarice está aqui falando, vai ser um sábado lindo, não tenho a menor dúvida, né? Quem já teve algum momento ao vivo com a gente, mais intimista, via Zoom, modéstia à parte aqui da Leonina, sempre sai muito encantado, porque se tem uma coisa que pra gente é um valor, né? Além da proximidade de estar disponível realmente para tirar as dúvidas, porque a gente entende que não existe formação sem afeto, sem interação, não existe troca sem afeto, né? Troca genuína, troca que realmente gere aprendizado se não tiver afeto. Então, além disso, é um valor para a gente entregar tudo aquilo que a gente promete para vocês, tá? Então, a gente está já há bastante tempo, já planejando esse evento há mais de um mês, né? Essa semana sentamos mais de uma vez para passar todo o conteúdo, para revisar a apostila, enfim. Então, de fato, vai ser um sábado lindo. A Michelle também, nossa aluna. É por tudo que eu ouvi hoje que não deixe de acompanhá-las. Muito obrigada. Saudade mesmo, Betânia, desses momentos. A gente tem muitos alunos inscritos, inclusive, no Retiro, né? É muito legal, porque quem estiver no Retiro e não for nosso aluno ainda, né, vai poder ter essa interação com gente que já está em campo, com gente que tá junto com a gente, aprendendo a metodologia, usando a metodologia. Então, vai ser uma troca realmente muito, muito, muito diferente, né? Do que a gente consegue fazer aqui pelo Instagram, pelo YouTube, tá? Então, é isso. Quem quiser se inscrever, ainda tem tempo. Obrigada pela companhia até agora. Um beijo Beijo, gente. grande. Boa noite, até Boa sábado. noite. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau.